Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de observação noturna. Eu sou o coordenador científico Marcos Calil. Estamos na aula número 10, falando sobre dicas de observação noturna. Nessas dicas, a gente destaca algumas que podem, então, facilitar, auxiliar a sua observação, te trazendo segurança, conforto, entre outras. A primeira que a gente dá é que, para quem está localizado em cidades com poluição luminosa, prefiro observar alguns objetos, os objetos celestes de maneira geral, acima de 30 graus de altura. Ou seja, quando os objetos celestes estão muito próximos da linha do horizonte, eles acabam sendo ofuscados pela faixa, né, que você tem aí de poluição luminosa. Então, para quem está nessa cidade com poluição luminosa, é melhor você observar objetos que já têm uma altura já significativa, que consiga vencer, esteja acima dessa faixa de poluição luminosa. Já que quem está numa cidade sem poluição luminosa, não tem tanto com que se preocupar sobre essa questão. Uma dica também importante é você saber que quanto menor o brilho da lua, melhor será a sua observação. Isso porque muitas pessoas acreditam que durante a lua cheia é legal de observar o céu. Pelo contrário, a lua cheia ela acaba ofuscando o brilho dos objetos celestes e isso realmente vai atrapalhar a sua observação. Portanto, nós astrônomos que observamos o céu durante a noite preferimos muito mais as noites onde tem lua nova, ou seja, a lua não está presente no céu noturno, né, na esfera celeste visível, e isso então facilita muito a nossa observação. Também é interessante você saber os pontos cardeais antes de iniciar sua observação. Nós falamos na aula passada, na aula número 9, sobre a questão do uso da bússola. E aí, de repente, você pode fazer uma rosa dos ventos aqui, pelo menos com os pontos cardeais. Utilizando a bússola, pega essa rosa dos ventos que você desenhou numa folha de papel, coloque-a no chão, oriente de acordo com a sua bússola e pronto. Isso vai te facilitar muitas observações, vai poupar tempo em vez de você ficar olhando para a bússola. Você olha para o chão, vê os pontos cardeais, você já sabe onde está o norte, sul, leste e oeste. Se preferir também, posso fazer os pontos colaterais. Faça um cronograma de observação, isso é muito importante. Use o estelário para isso. Então vamos supor que você vai observar amanhã o céu noturno e vai viajar para isso. E aí você, de repente, pode pegar lá e começar a anotar o que você pode observar. Tal planeta vai nascer tal horário, ele vai se pôr tal horário, eu tenho uma chuva de meteoros para observar, passagens de satélites artificiais. Então isso auxilia. De repente, quem sabe, tem um evento raro acontecendo justamente naquela noite que você irá observar o céu e você não ficou sabendo. Você não procurou isso na internet, você não anotou esse tipo de evento e você perdeu. Né? Então é interessante fazer um cronograma de observação. Para tanto, ou você utiliza o estelário, ou então você pode visitar sites, ou até então canais de YouTube que auxiliam as anotações, suas observações. A gente recomenda o canal do YouTube, logicamente o canal do Núcleo de Observação do Céu, né? E também o meu canal, o canal do Marcos Calil, onde toda semana eu posto lá o que você pode observar no céu. Então é bem interessante. Recomendamos na ideia de site, esse site Times and Date, que é um site muito bom, vale a pena você visitar, vale a pena você conhecer. Agora, outra dica é não se isolar. Participe sim de clubes de astronomia. De repente, sua cidade tem um clube de astronomia, existe o CASB, Clube de Astronomia de Brasília, existe o CARGE, Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, existe o CASP, Clube de Astronomia de São Paulo. De repente, na sua cidade tem um clube de astronomia. E se não tem, você pode até formar um também, por que não? Né? Frequente planetários. O pessoal do planetário no Brasil, de modo geral, eles são muito solícitos. Então, se você for até o planetário, eles estão prontamente para tirar suas dúvidas, os observatórios também, participe de comunidades reais e virtuais, faça parte de fóruns de discussões. Se tiver um Star Party, não deixe de ir. Star Party é uma festa que a gente organiza, é um evento que a gente normalmente organiza para que as pessoas que têm telescópio ou binóculo ou que não tenham possam se encontrar e trocar informações, observar o céu. É uma grande festa, vale muito a pena. Existem tantos outros eventos por aí. Prefira, logicamente, locais escuros para observar o céu. Se você mora numa cidade com poluição luminosa e de repente você mora num apartamento acima de um poste de luz, isso é muito bom porque acaba aquela iluminação, né, que é focada para baixo, que apesar que às vezes reflete para o céu, mas como você está acima do poste de luz, isso acaba não atrapalhando a sua observação. E também você pode, de repente, se você mora num prédio, quem sabe, ir até a cobertura do seu prédio e poder observar lá de cima. Mas se você não tem essa oportunidade e mora numa cidade com poluição luminosa, tenta se afastar um pouquinho dos postes de luz, que isso vai ajudar bastante. Além disso, prefira os locais
com 360 graus de azimuth e 90 graus de altura. Isso significa o quê? Se você está em cima de uma montanha e de repente você consegue ver todo o horizonte, né, de um lado para o outro, isso é muito bom, né, porque eventos acontecem de um lado, acontece do lado leste, como do lado oeste, do lado norte, como do lado sul. Se você tem toda essa visualização, isso é muito bom. E 90 graus de altura significa que você possa observar o céu desde a linha do horizonte até o ponto mais alto em relação a você, observador, que é chamado de zênite. Ok? Então, se possível, o melhor dos mundos é esse o caso. Mas às vezes a gente acaba tendo prédios, acaba tendo montanhas à frente, árvores que atrapalham um pouco a observação. Mas se puder se isolar um pouquinho deles, tirar eles do e em outros locais que não possuem essa interferência, é melhor, tá bom? Dê preferência para locais seguros, e aí, como eu falo locais seguros, eu estou falando na questão de roubo. Muitas vezes a gente vai fazer, eu já fiz muitas observações a campo, literalmente no meio do campo mesmo, e realmente eu devo confessar que às vezes dá um certo medo numa questão de roubo mesmo, que afinal você está com notebook, você está às vezes com telescópio, seu próprio carro, né? E aí, enfim, a gente mora no Brasil, sabe dos perigos que isso acontece. Então, às vezes você pode, por que não, ir viajar e pegar uma pousada no alto de uma montanha, por exemplo, ok? E isso vai te fazer a observação na própria pousada, conversa com o dono da pousada, que horas que ele desliga as luzes da pousada, enfim, se tem algum campo de futebol da qual você pode ir lá e fazer sua observação com total segurança. Pense nisso. Tá? Além disso também, cuidado com os locais que possibilitam queimadas. Eu já uma vez já fui fazer observação lá na região de Campinas, né? E acho que foi Olambra, e eu estava lá no meio do canavial lá, né? Eles tinham acabado de cortar o canavial e de repente começaram a fazer uma queimada perto de mim. Eu tive que jogar tudo dentro do carro, sair correndo para não correr o risco, né, de estar no meio da queimada. É realmente muito perigoso. Cuidado também com os animais, aparecimento de alguns animais, isso realmente causa um pouco de medo. Né? Só que é tudo histórias realmente verídicas de amigos, ou eu que já passei. No caso, já tive um amigo meu que já montou um telescópio e ele não percebeu, mas montou o telescópio em cima de um formigueiro. Então, a gente sempre tem que estar atento com essas coisas. Já aconteceu casos também do pessoal aí que foi fazer observação em pousada e estava próxima da piscina e não percebeu, escorregou e caiu dentro da piscina. Então, são acidentes que acontecem, que a gente nem imagina, mas como eu já tenho mais de, acho que de 16 anos de observação, então a gente vive algumas histórias e ouve algumas histórias por aí. E também locais que estão sujeitos à tempestade. Se você vê o mínimo sinal de uma tempestade, uma trovoada, mesmo que distante de você, é hora de partir, porque você está em céu aberto e isso é perigoso, ok? Bom, e o último toque que a gente dá, verifique a previsão do tempo, né? De repente você está programando uma viagem e aí você quer ir para uma pousada, se é possível, né? Quanto mais próximo for de você querer fechar um pacote de viagens, de repente na sexta-feira você consegue fechar uma pousada para o sábado, sempre é bom dar uma olhada na previsão do tempo, e aqui a gente acaba indicando 3 sites. Eu costumo olhar esses 3 sites e comparar um com o outro, tá? Para ver aí se eles batem nas informações, para depois fazer uma reserva de uma pousada e viajar, me deslocar até essa pousada para poder fazer a observação durante a madrugada, ok? Então é muito interessante isso aí para vocês, tá bom? Bom, essa aqui foi a aula número 10, algumas dicas aí que a gente acaba dando aqui nos cursos do Planetário, que estamos transmitindo agora para esse curso aqui à distância para vocês. Nas próximas aulas, nós vamos começar agora efetivamente a utilizar o estelário para poder encontrar planetas, constelações, estrelas, entre outros objetos celestes. Até lá, até a próxima.